não sabia precisar muito bem, a mãe dele faleceu e ele acabou indo morar na comunidade italiana, que também, né, que é o que você está falando dos territórios, né? Os italianos moravam nas casas e os negros moravam ou nos cortiços ou embaixo da casa dos italianos. Era mais ou menos assim que se vivia naquele período em São Paulo, a população negra. Então essa é um pouco do início da vida do Correia Leite. Ele só foi conhecer o pai quando adulto, né? E não conseguiu estudar, porque teve que trabalhar a vida toda. Ele só foi conseguir se alfabetizar já adulto também por um colega de infância que era padrinhado de uma família dos Paula Souza, que era uma família da alta paulistana também. Então, esse amigo dele, Jaime da Guiar, que vai ensiná-lo a ler e escrever já em vida adulta. E é isso que vai marcar, de certa maneira, na minha perspectiva, um pouco a trajetória do Correia Leite, com as suas... É uma pessoa mais introspectiva, um tanto quanto pessimista em algumas questões, talvez em função de uma trajetória de vida muito difícil, né? E a outra pessoa que eu analiso é o Arlindo Veiga dos Santos. O Arlindo Veiga dos Santos também era pobre, mas tinha pai e mãe, uma família de muitos irmãos, nascido no interior de São Paulo, de Itu. Ele estudou, né? O outro irmão dele, que também ainda está junto com ele, estuda até o ginasial. Ele não, ele vai até a universidade, ele faz a escola básica em Itu ainda. Depois, o pai dele era cozinheiro no colégio jesuíta e é por isso que ele consegue fazer a segunda parte dos estudos no colégio jesuíta. Depois a família, por condições financeiras, vai morar em São Paulo e ele consegue uma vaga no colégio, na Faculdade de São Bento e faz filosofia e letras lá. Então, 26 ele está formado, mas não consegue colocação no mercado de trabalho inicialmente. Ele fica dando aula particular e trabalhando na secretaria do Colégio São Bento. Desde adolescente, o Arlindo está militando como católico. Ele sempre foi muito católico e está escrevendo já nos jornais católicos ainda em Itu. E quando ele vai para São Paulo, ele continua atuando como católico, já com um grupo de jovens formados da Faculdade de São Bento, que depois vai formar a PUC de São Paulo. A PUC surge desse grupo, né, que é o grupo da Ação Católica, do Cardeal Leme, né, que é um grupo bem conservador, né, que vão fazer algumas ações na década de 30, especialmente fundar a Ação Integralista Brasileira, muitos são fundadores da Ação Integralista, e de uma outra organização que é fundada pelo Arlindo Veiga dos Santos, de um grupo de pessoas, que é a Ação Imperial Patrianovista Brasileira. Então, o que a gente percebe nas duas trajetórias? Que o Correia Leite começa com essa vida um pouco mais difícil, com essa formação mais empobrecida, e o Arlindo vai ascendendo nessa... são dois homens negros que, na década de 20, vão se encontrar numa primeira organização que, nessa historiografia do movimento negro, a gente identifica como a primeira organização em São Paulo que vai estar discutindo a questão do negro, que é o Centro Cívico Palmares. O Centro Cívico Palmares era uma biblioteca fundada por uma espécie de policial, né, da Força Pública Paulista. Um policial que funda essa biblioteca. Nesse espaço, então, era para emprestar livros, as pessoas lerem e discutirem. Só que ela vai ampliando, e acontecem algumas coisas, do tipo, uma campanha para poder parar de discriminar as pessoas que queriam entrar para trabalhar na força pública, denúncia de espaços que não deixavam os negros circularem. Então, o Centro Cívico vai tomando projeção. Em 24, o Centro Cívico foi fundado em 26. Mas antes, em 24, por conta de uma prática dos jovens intelectuais de São Paulo, não é uma prática do movimento negro, uma prática dos jovens, até porque não tinha movimento negro ainda, é uma prática dos jovens intelectuais de São Paulo, que é o quê? Que é de escreverem jornais e divulgarem suas ideias. Então, literatos, né, jovens literatos, que participaram da Semana de Arte Moderna e outros que também não participaram, escrevem jornais, pequenos jornais. Só que os negros, os jovens negros, não tinham um jornal. E aí o Menotti Del Picha trabalha com Jaime da Guiar no jornal e fala com ele, por que ele não funda um jornal dos negros? Então o Jaime, que era amigo do Correia Leite,
funda-se um jornal, que é o jornal Clarim da Alvorada. Existiam outros jornais da comunidade negra, mas o Clarim da Alvorada surge sendo um jornal só um jornal. Porque os jornais que existiam antes, a maioria era ligada às entidades negras. Então você tinha clubes, associações, clubes de bailes, que tinham um jornal para divulgar suas atividades. No caso do Clarim da Alvorada, ele não surge com essa finalidade. Ele surge como um espaço que pudesse discutir, divulgar a produção intelectual daqueles jovens intelectuais e também falar um pouco do